Todo-Poderoso, Pai Celestial, em Teu nome nós estamos na Tua presença hoje, para Te agradecer, meu Deus, pelas bênçãos recebidas, pela paz, meu Deus, pela graça estendida em cada coração, pelo Senhor ter nos dado vida eterna, Senhor. Nós saímos de casa com esse propósito de agradecer ao Senhor pelos benefícios, pela cura, pelo milagre de ter salvado as nossas almas. E aqui seus filhos se encontram, Pai, outros que não puderam estar aqui também, que estão nos assistindo através da internet, e em todos os lugares do mundo, Senhor, as pessoas também possam nos assistir. Nos ajuda, meu Deus, a estar firme diante desta palavra, Senhor. Abre os nossos olhos espiritual para enxergar a Tua palavra. Dá força para cada um, Senhor Deus, que aqui entrou. Não deixa ninguém sair daqui triste, abatido, mas que nós possamos sair daqui cheio de vida e vida com vigor. Meu Deus, que o gozo das nossas almas possa ser amplo, expressado por Ti numa gratidão, Senhor, e nós possamos derramar, Senhor Deus, o nosso cálice transbordar de alegria. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha que vieram para Te adorar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos presentes na casa do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos assistindo também pela internet. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos felizes por mais esse dia. Deu uma esfriadinha, mas já deu uma melhorada, né? E nós moramos num lugar de um clima mais quente, mas eu tenho certeza que Deus tem sua estação certa para cada pessoa. Amém? Nós vamos então ler a palavra do Senhor, que está no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 1. Provérbio, capítulo 3, está escrito assim. Acharam aí todos? Encontraram? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve a tábua do teu pescoço, e achará graça, bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Amém? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos assentar. Louvado seja Deus. Depois, de uma semana abençoada, graças a Deus, porque todas as lutas, as provas que vêm, são para o bem daqueles que amam a Deus. E nós agradecemos a Deus por isso, por esse motivo de ter nos fortalecido nesses dias que estamos vivendo, e de voltarmos aqui nesse domingo e agradecer a Deus por tudo isso aí, Graças a Deus que tem nos dado vitória. E eu vejo bastantes irmãos que estão gripados, Outros não puderam vir no culto.
irmão Antônio também não veio, porque parece também que a irmã Maria deve ser gripe, né? Quem acompanhou o caos? Pneumonia? Então, mas vem da gripe, né? Essa gripe está dando forte mesmo, né? Está atacando muita gente. Então tem que ficar muito atento com esse clima, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está frio, uma hora está quente e assim por diante. E aí isso acontece mesmo de... irmão Alisson está ali atrás, né? Deve ter muito isso no hospital chegando, né? Pessoa com essa gripe, pensa que é o Covid. Irmão, lá atrás, o irmão que é enfermeiro, trabalha no HR lá. Ellison. Tem muita essa gripe, está tendo muita gripe, né? Dengue com gripe e Covid está devagar, né? Então, mas vamos preparar, porque a gente não sabe o que é, mas então isso está atrapalhando um pouquinho, cuidado. E assim por diante, Deus vai dando graça para nós suportar, né? Os que estão com a imunidade um pouquinho mais elevada, conseguem ainda se recuperar, mas outros que já estão um pouco... Imagina você pegar a dengue, já a imunidade está lá embaixo, né? Já está acabando com tudo. De repente você pega uma gripe dessa só pela misericórdia de Deus. Não é verdade? Mas Deus é maior e pode nos dar força, né, para poder suportar. Não é fácil, não. Mas vamos falar um pouquinho sobre não te estribe no teu próprio entendimento? Olha aí, eu estou com uma mensagem aqui, queria ler um pouquinho dessa mensagem para a igreja. Passando alguns conselhos do maior sábio, chamado Salomão, e ele tem mostrado isso aqui, né? E ele diz assim, eu penso que esta é a mais bonita escritura, né? Agora eu quero tomar para um tema, né, no meu versículo, não te estribe no teu próprio entendimento. Não, nunca se estribar, nunca dizer, não, eu vejo desse jeito e é assim que eu vou continuar, não pode se estribar no seu próprio entendimento, né? Agora, este é um tema muito estranho para o dia no que estamos vivendo, né? Porque a ênfase hoje é certamente é colocada sobre a educação. Na verdade, todos querem educação, todos querem ir para a escola, todos querem estudar, todos querem fazer um curso, né? Todos querem passar do primeiro, segundo colegial, terceiro, se formar e assim ser alguém na vida, como diz o profeta, porque senão você não consegue, muitas das vezes, um emprego. Mas lembrando que toda essa inteligência artificial, toda essa inteligência científica que nós obtenhamos da ciência, dos ensinos, elas não são a verdadeira realidade da palavra de Deus. Entendeu? Então como eu estou adiantando aqui, o profeta, você pode até estudar, isso é bom, tem gente que vai para a faculdade, se forma, né? E é um médico, que coisa boa ser um médico, né? Um enfermeiro, vive ali dentro do hospital, cuidando daquelas pessoas, tudo isso. Mas tudo isso o profeta diz, você não pode deixar isso acima da palavra de Deus, porque isso é o entendimento do homem, mas o entendimento de Deus é outro. Então não te estribe no teu próprio entendimento. Agora o rei Salomão ainda nos disse que não te estribe nisso, quer dizer, no conhecimento. Né? Tem gente que fala, não, mas eu tenho entendimento, eu estudei, eu sou formado em direito e coisa. Não pode se estribar nesses entendimentos. O rei Salomão disse, não te estribe nisso, não nos próprios entendimentos, não aprenda dessas coisas, não aprender dessas coisas, porque nós perguntamos o motivo pela qual nós diria tal coisa como essa. É porque nosso moderno entendimento usualmente, a sabedoria do homem, o qual é contrário à palavra de Deus. A sabedoria do homem, ela não é a sabedoria de Deus. É contrária. Quando você conhece as Escrituras, quando você começa a ler a Bíblia,
né? Você começa a ver as coisas simples, como Deus criou o mundo, como Deus fez o ser humano. Você veja bem, a ciência ela tenta provar isso ao contrário. Tudo bem, hoje se não fosse a ciência também, o que seria? Por isso que ela tem um lado bom e um lado ruim. Mas mesmo se a gente estiver muito ligado nessas coisas, nós não podemos se estribar nos nossos próprios entendimentos. Temos que voltar atrás, buscar a sabedoria de Deus. Amém? Então, olha bem, porque ele disse assim, porque nosso moderno entendimento é, usualmente, a sabedoria do homem, o qual é contrário à palavra de Deus. E eu penso que é isso que Salomão estava tentando aconselhar os seus filhos. Não era para ser liberados, mas não era para ser liberados. Iletrados, melhor dizendo. Mas não se estribe no seu próprio entendimento. Não quer dizer que uma criança não pode estudar. Ela pode. Ela pode fazer um curso, ela pode estudar o que ela quiser. Mas ela não pode deixar que isso tome o lugar da verdadeira palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. E eu penso que essa seria uma boa exortação hoje. E nós exercemos aos nossos filhos e filhas de Deus, que está tudo bem ter uma educação. Não é nada contra isso. Mas quando essa educação é contrário à palavra de Deus, então estribe-se na palavra de Deus. Você está estudando, mas o estudo está levando você a descrer da palavra de Deus, aí você não pode. Porque a palavra de Deus é mais do que o conhecimento do homem. Você entendeu? Então estribe na palavra, não estribe-se na palavra, então estribe-se na palavra, e deixe sua educação ir, está vendo? Por causa da palavra. A educação sustentará e lhe dará um bom emprego, provavelmente. E lhe dará uma boa posição entre as pessoas intelectuais. Mas isso está bem. E que provavelmente será uma grande ajuda para vocês, ajudá-lo em suas finanças, em suas subsistência. Talvez para a vida um pouco melhor para você. Você estudar, ter um bom emprego, ganhar bem. Não é verdade? Talvez isso serve. Mas lembre-se de uma coisa, meu filho. Você tem que morrer. É isso que nós temos que entender. Que de tudo que nós aprendemos nesse mundo, um dia nós vamos ter que morrer. Nós vamos ter que chegar no final da estrada. Uns mais velhos, outros mais novos. Uns ultrapassam a idade, seus 80 e poucos anos, 100 anos, outros 60, outros 20 anos, outros 12 anos, outros 6 meses, e assim por diante, morre todos. Morre grande, morre pequeno, morre velho, morre jovem. Então não é só velho que morre, novo também morre, garotas também morrem jovem, moço também morre jovem na sua adolescência, todos têm que morrer um dia. Aí o profeta diz, você tem que pensar nisso, que uma hora a morte vai te alcançar e não sabemos que hora. Não importa quanta educação você tenha, quantas culturas você é capaz de acumular, você ainda tem que encarar a morte. Porque está escrito, o julgamento tem, o homem tem que morrer, e depois disso vem o julgamento. E Deus, quando a morte não é tão má, mas viu o julgamento, essa é a parte pior. O problema não é nem morrer, porque morrer todos vão morrer. Eu já contei para vocês aqui como é a morte. A morte para mim não foi tão ruim. Eu caí, desmaiei, saí do corpo.
Mas o problema não é essa morte. A morte, todos vão morrer. Um morre de batida, outro morre de acidente, outro morre de, entendeu? Outro morre de morte natural, outro morre de infarto, outro morre de, assim vai. Todos vão morrer. Não sabemos quando é que ela vem, mas qualquer momento alguém vai morrer. Não é verdade? Mas o problema é o julgamento. O problema é o julgamento depois desta morte. Que temos que encarar esse julgamento. E Deus, e a morte, ela não é muito má. Não adianta, eu tenho medo de morrer. Se você tem medo ou não tem, você vai morrer. Que coisa, né? É tão difícil falar isso, mas é verdade. Deus me livre de morrer, mas você não vai ficar para semente, você vai morrer. Ou morre mais cedo, ou morre mais tarde, mas uma hora você vai morrer. Olha bem, mas olha que o profeta disse, a morte não é tão má. Porque se você é um cristão, você lembra, você não passa pela morte, você passa pela sombra dela. O profeta chega a dizer em outra mensagem que ela é uma ajudadora. Ela só tira nós desse mundo aqui para levar para o outro. Agora, irmão, quando morrer sem Deus, aí é morte mesmo. É terrível. Depois disso, porém, é julgamento. E Deus não lhe irá perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra. Deus não vai dizer para mim e para você, você era doutor lá, você era um advogado, você era um juiz, você era um magistrado, você era um ministro da justiça, do Supremo Tribunal, você era um deputado federal, você era um presidente da República. Ele nem quer saber dessas coisas. Ele não vai te perguntar, eu era, doutor, senhor, eu era uma doutora lá. Ele não vai te perguntar essas coisas. Né? Ele não vai perguntar a sua instrução. Quando o conhecimento você acumulou aqui, quer você tenha seu título de bacharel, ou de arte, ou qualquer coisa, diploma, que você possa ter tido, mesmo como ministro, isso não vai ser requerido de você. Ele não vai perguntar nada dessas coisas para você, para mim. Entendeu, irmão? Será, porém, requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. A única coisa que ele vai nos perguntar, o que você fez do conhecimento que foi dado para você da palavra de Deus. Olha que coisa. A única coisa que ele vai requerer lá, será porém requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. E aqui é onde aqui é onde a exigência vem. Por causa disto, sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é a vida. Agora, ter educação, ser um médico, ser qualquer coisa, ser um juiz, mas ter o conhecimento da palavra de Deus, ter a palavra de Deus, amém por isso, irmão. Porque aí sim você está dotado de um conhecimento completo. Está entendendo? Por quê? Porque é vida. A palavra de Deus é vida. Minha palavra é vida. Sabe lá, é vida. Sabê-la é vida. E ele disse, conhecei-o. Ele é a palavra. Assim, você só poderá conhecê-lo pela palavra. Então, não esqueça, você está estudando, você não tem tempo para a palavra, você não tem tempo para aprender a palavra, para ler a palavra, para ouvir a palavra, para aprender de Deus. Você está fazendo um estudo atrasado. Você notou que quanto mais estudo a pessoa tem, mais ela afasta da palavra de Deus? Tinha que ser o contrário, né? Enquanto mais estudo, mais seria bom ler.
mas seria bom ouvir, porque imagina você conhecê-lo, o mundo, e conhecer mais do que o mundo, conhecer a vida, que é a palavra de Deus. Amém? Alguém poderia subir e dizer, isto é Deus, ou aquilo é Deus, ou isto é Deus, ou isto é certo, aquilo é certo, mas voltamos à palavra, a qual é a vida verdadeira. Então, porque hoje, irmão, como a sociedade hoje é tão fraquinha de entendimento, qualquer pessoa engana ela. Tem hora que eu fico pensando, gente, mas eu me admiro. Muitas vezes eu vejo assim, como as pessoas são tão fracas de entendimento, qualquer coisinha seduz elas, sabe? Qualquer pessoa, parece que é tão facinho de sair do pensamento de, sabe, Deus, olha, Deus ele é uma coisa tão real, você não pode, Deus não pode distanciar daquilo que Ele é, Deus não distancia do conhecimento que Ele é, do que Ele é Deus. Se nós não tivéssemos essa Bíblia aqui hoje para pregar, e nós tivéssemos fé em Deus, nós sabíamos que teria um ser poderoso, que controla as estrelas, que controla tudo. Olha a natureza, olha a vida animal. Você olhando tudo isso aí, você vê Deus controlando todas essas coisas. Você não vê uma prostituição na vida animal. Vê? Você não vê. Na vida animal você vê uma fêmea para ter os seus filhotes naquele dia. Você entendeu? Ela está ali aceitando o macho, mas passou daquilo ali. Eles vivem como se nunca existisse macho e fêmea. Mas na vida humana é totalmente diferente. Quem está pervertido é a vida humana, não é os animais. Entendeu? O homem, com a sua inteligência, tem saído debaixo da vontade perfeita de Deus. Aí o profeta diz aqui, ó. Então, que coisa, né? A gente olhando aqui vê. A palavra é simplesmente como a estrela polar. É uma estrela verdadeira, não importa de que maneira o mundo esteja flutuando, aquela estrela polar está centralizada com a Terra. Nós temos uma estrela aqui, e eu não sei se vocês já notaram, eu não sei, parece que é o Marte, aquela estrela que vai ali, quem tem mais estudo sobre a ciência aí, é uma estrela grande que ela todo dia... Vênus? Ela está ali, ó, aqui assim, ó. Todo dia aquela estrela está no seu ponto certinho. Todo dia ela está ali uma vez, ela acompanha o Sol. Às vezes o Sol, uma hora o Sol está entrando ali, não é? Outra hora o Sol está entrando aqui, depende do dia, o Sol muda. Ele não entra todo dia, uma vez ele está entrando bem aqui embaixo. De repente o Sol está entrando mais aqui, não é isso? Mais ao lado aqui. Aquela estrela, todo dia ela está no lugar certo. Ela é diferente das outras estrelas. Ela brilha, ela solta parece que bota aquelas fagulhas de fogo, né? Todo dia você vê aquela estrela. Uns pensam que mas é um drone, é uma coisa, porque ela solta aqueles raios, ela está ali. Entendeu? Olha como é a natureza, está no seu devido lugar. E todo dia ela está no seu mesmo lugar. Aí vai chegando um momento, ela entra, no outro dia ela aparece ali novamente. Entendeu? Então, olha, o profeta disse, a palavra de Deus é como uma estrela polar. Não importa que ângulo que você vai ouvir, a terra ela vai estar no seu lugar, no centro da terra. Essa estrela polar, ela está no centro da terra. Entendeu? Ela está mesmo no centro da terra. Outras estrelas flutuam ao redor, como o mundo, mas a estrela polar permanece estável ali. E a palavra é simplesmente como a estrela polar. É uma estrela verdadeira. Não importa de que maneira o mundo esteja flutuando. Aquela estrela polar está centrada como a Terra. Você pressiona o seu compasso para a estrela polar,
e está sempre no centro da terra. Outras estrelas flutuam ao redor, como o mundo, mas a estrela polar permanece estável. Agora, o compasso é o Espírito Santo. É o seu posto de ancoragem, seria a estrela polar. Assim o Espírito Santo sempre apontará a direção da palavra de Deus. Porque, irmão, escute aqui. Hoje, como cristão, nós não pode ficar levado por roda de doutrina, por ensinamento contrário à palavra de Deus. Deus não muda. Olha, nós temos um exemplo, eu estava pensando ali, eu falo assim, meu Deus, que coisas maravilhosas Deus nos deu, que é a Bíblia, né? Você lê a Bíblia e você vê a vida de Jesus aqui na terra. Como ele fez, como ele andou, como ele agiu, como ele ensinou os seus discípulos. Uma certa vez, ele chegou ali, viu aqueles fariseus, aqueles homens religiosos, tudo partindo para um lado totalmente esquisito, contrário à sua vida. E ele falou em São João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuiteis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É ela que testifica dele. Como é que você está agindo, a sua maneira de viver? Olha, esta semana agora, um amigo meu aí, na fazenda lá, eu sou um católico, e ele me mandou um vídeo de um bispo da Igreja Católica pregando tão duro quanto os católicos, mostrando. Eu até bati palma. O padre dizendo, você pensa que essa noitada de cervejada, essas coisas aí que você está levando, isso é vida? Você está caminhando para o inferno. Eu falei, gente, um bispo da Igreja Católica falando essas coisas. E eu até não sei se eu postei no vídeo da igreja, no grupo da igreja, acho que não, né? Mas eu vou postar lá para vocês verem. O interessante é que ele pregou duro mesmo, falou a verdade. Alguém tem que falar a verdade. Ele falou, o que a cerveja resolve? O que a cerveja é para um homem? Qual é o gosto de beber cerveja? Ele falando lá. Cerveja para um católico, para quê? Para te levar ao vício, às decadência moral? Então, você veja bem, quando a Igreja Católica está assustando com essas coisas, aí eu disse, meu Deus, a palavra de Deus é tão, porque Deus quer dar vida para nós. Ele quer dar vida, e vida com abundância, Ele quer dar paz, Ele quer dar saúde. Entendeu, irmão? Então o Espírito Santo, ele está aqui para quê? Para ele é como diz o profeta aqui, o compasso, para saber se a igreja realmente está ou não nas presenças de Deus. Agora, já pensou? Quando você olha certa pregação, que aquela pregação não encaixa com a palavra de Deus, você deixa a pregação e vai com a palavra de Deus. É uma pregação, mas é a pregação da palavra de Deus? A palavra de Deus é essa, amai o próximo como a ti mesmo, obedecei a Deus sobre todas as coisas. Quando foi Jesus que disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com o único Deus verdadeiro, e o próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos estão incluídos nesse mandamento. A gente não pode desejar para aqueles, os nossos amigos, irmãos, aquilo que nós não queremos. O que não serve para você, não dá para aquelas pessoas, para outras pessoas. Você não pode trazer aquilo que não presta para você e dar para outras pessoas. Está entendendo, irmão? Então o compasso é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo nada mais a não ser a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos guia para quê? Arrependei-vos, converteis, para que sejam apagados os vossos pecados. É isso. Desse modo, olha, como poderia um homem aceitar um credo quando isto é contrário à palavra de Deus? E então ainda dizer que ele tem o Espírito Santo?
Como pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e negar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Quando é o próprio Espírito Santo que desceu no Pentecostes e as pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo? Então, quando você leva essa palavra para uma pessoa e ela diz, eu não creio nisso, ela não crê no Espírito Santo. É verdade? Ele ia apontar pela palavra de Deus. Ele é a própria palavra, ele é a própria palavra. Ele é a palavra. Ele pode somente. Agora, como o magnésio, como compasso, né, está posicionado somente na direção do polar norte, esta é a única maneira em que isso pode atrair. É porque o Espírito Santo é o autor e escritor. Entendeu? E verificador da palavra de Deus. O Espírito Santo ungiu os homens, os apóstolos, para escrever a Bíblia. Então, ele não pode entrar em mim e levar eu para outro rumo. Ele vai levar eu para dentro das Escrituras. Amém, irmão? Não tem como. Olha aqui. Ele não pode levar nós fora disso. Assim, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isto mostra que não é o genuíno Espírito Santo que ele tem. Está vendo? Isto pode ser um espírito. Ninguém vai duvidar que não seja, porque tem muitos espíritos. Vocês pegam na carta de João, vocês pegam a Bíblia aqui, você quer ver, ó? A 1 João aqui, primeira carta de João, nós vamos ler aqui. Olha o que João disse aqui, ó. Primeira carta de João. João chega até a escrever e ele mostra. Deixa eu só ver aqui. 1 João. 1 João no capítulo 2. Ele diz assim, ó. Filhinho, versículo 18. É já a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora, muito tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifeste que não é todos do nós. E vós tendes a unção do santo, e sabei tudo. Vocês entenderam? Filhinho, já é a última hora. Ouvimos que veio o anticristo. Muito tens feito anticristo. Tem uma outra escritura que está no capítulo 4. No capítulo 4 ele diz assim: amados, não creais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vocês entenderam? Filhinho, amados, não creais a todo o espírito. Não é porque está falando da palavra de Deus, não é porque está pregando a palavra de Deus que são verdadeiros. Não é porque a pessoa está com a Bíblia na mão lendo, ela lê um versículo e começa a pregar que ela é verdadeira. A verdade está na expressão que ele, do dia a dia da vida dele. Porque você pode, olha, o falso profeta que nós vemos na Bíblia aqui, que Deus até odeia a doutrina dele, chamado Balaão, ele pregou uma profecia, ele falou uma profecia verdadeira. Foi ele que profetizou que aquela estrela brilhava lá em Jacó, lá em Israel, a estrela de Jacó, e nasceria o Cristo. Aquilo não fez dele um profeta verdadeiro, não. Ele foi sempre um profeta falso, ligado ao dinheiro, à fama, mas trouxe uma profecia verdadeira.
Então não é porque uma pessoa orou por alguém que ele é verdadeiro. Não é porque alguém orou por alguém e a pessoa foi curada que ela se torna uma pessoa verdadeira. É a forma de expressão que esse pregador está pregando no dia a dia. Para onde ele está guiando essas ovelhas? Para onde ele está guiando a igreja? Você chega na igreja aí que não tem nada de cristianismo nela. Uma igreja que não tem doutrina, imagina você. Mas eles estão dizendo que estão servindo a Deus. Mas a vida que eles estão vivendo não mostra que estão servindo a Deus. Porque a forma de vida que eles estão vivendo, elas não estão em compatibilidade com a palavra de Deus. O Senhor Jesus não disse: quem ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em seus corações. Mas aí nós encontramos, as pessoas vão crer em tudo que se fala de Deus. Aí, se você voltar nas Escrituras, em Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, olha os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Mateus capítulo 7. Para nós entendermos. Mateus no capítulo 7. No versículo 21 diz assim, nem todos os que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Bem? Nem todos que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fiz muitas maravilhas? Multidões, pregadores, muitos pregadores vão chegar lá, Senhor, mas eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, em teu nome eu fiz muitas maravilhas, Senhor. Então lhe direi abertamente, não é, sabe, Jesus simplesmente vai falar, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É aquilo que você sabe que deve ser feito e não faz. Você tem conhecimento que aquilo é a verdade, mas não cumpre. Mas não põe em prática. Não faz o que é certo, sempre fazendo o errado. É iniquidade. E aí ele diz assim, nunca vos conheci. Em outras palavras, diz o profeta, eu nunca te enviei. Em muitas pessoas enviadas por outro homem. Quando um homem envia o outro homem, aí é o que está o problema. Agora, quando Deus envia o homem, é diferente. Quando o homem é chamado por Deus, ele tem um compromisso com Deus e a palavra. Ele ensina a palavra para o povo, porque fora da palavra é morte. Fora da palavra não tem arrebatamento. Fora da palavra não tem vida eterna. Fora da palavra você vai morrer no escuro. Aí você não tem luz do outro lado. E como eu expliquei para vocês aqui, quando a pessoa não tem luz, quando a alma dele não tem olho, porque tem muitas almas que elas estão cegas. Isso o profeta pregou mensagem, almas encarceradas hoje. Muitas pessoas estão com as almas cegas. Morre, o que elas vê? Escuridão. Vendo escuridão é o que? Inferno. Por isso que nós temos que ter luz aqui agora, hoje. Nós temos que obter a luz aqui, irmão. Para quando nós morrer, quando nós passar
Quando nós passar desse mundo aqui para o outro, a gente vai com os olhos abertos, enxergando uma outra dimensão. Para quem morre em Cristo, da onde ele está, que ele olha para essa terra é escura. Você sabia disso? Você sabia que o irmão Brana disse que aqui é só escuridão? Se nós tivéssemos aqui as 7 eras da igreja ali, está lá. Ele colocou uma luzinha nas 7 eras em respeito à noiva. Mas ele disse, não tem luz aqui nessa era. É tudo escuridão. Eu vi isso quando eu morri, eu vi isso quando eu contei o testemunho para vocês. Quando eu saía daqui, eu saí no escuro e entrei numa claridade, uma coisa linda. Mas quando eu voltava para o velório, eu só via escuridão. Eu andava como fosse de noite. Aqui é noite. Nós temos uma luz aqui diferente. A luz do sol, mas lá não tem luz de sol. A Bíblia diz que lá não tem luz de sol, lá não precisa sol, ele é a luz. Essa parte da terra recebe a luz do sol, porque está vivendo aqui nesse mundo. Mas quando você está na glória, é uma luz diferente. Não há noite lá. A Bíblia não diz que na Nova Jerusalém não terá noite? Porque não tem sol, não tem lua. Jesus é a própria luz. Então, para obter aquela luz lá, nós temos que morrer com os olhos abertos, com os olhos da alma abertos. Entendeu, irmão? É isso que eu falo para vocês. Então, mas para isso temos que ensinar o correto, e o correto é: quem ama o mundo, as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está em seu coração. Tem que haver uma renúncia, tem que haver uma renúncia do mundo, tem que abandonar as coisas do mundo. Essa vida do mundo para nós, estamos no mundo, por isso Jesus disse em João 17, está no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo não sou. Entendeu? Estamos vivendo aqui no mundo, somos humanos, mas nós não fazemos parte desse mundo, porque nós estamos em outro reino, o reino da luz, o reino de Deus. Então, igreja, irmãos e irmãs, pega isso, olha, ponha no teu coração, guarde a palavra de Deus, ponha ela para funcionar na sua vida. Amém? Aí, para nós terminar, ele diz assim: você não pode estribar no teu próprio entendimento de alguém, mas quando isso se refere à vida, para encontrar vida, você tem que confiar na palavra de Deus. Como é que pode? Como você acha que Deus mandaria uma pessoa que crê para o inferno? Não. Não tem como ir para o inferno. Porque você crê na palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus. Agora, se você não crê na palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, aí você está sem proteção nenhuma. Entendeu? Por isso que nós temos que ter proteção de Deus na nossa vida. Amém, irmão? Então, vamos pôr de pé e vamos agradecer a Deus por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não te estribe no teu próprio entendimento. Não creia em todos os espíritos. Prova se esse espírito é de Deus. Quando alguém lhe disser alguma coisa, prova isso pela palavra. Glória a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração. A irmã Isabel está internada em Primavera e pede que o Senhor, junto com a congregação, ore por ela. Já passou pela cirurgia e houve uma pequena complicação, e eu espero que o Senhor Jesus Cristo faça o milagre, né? Bom, vamos orar por ela e também por outros que estão enfermos, que estão nos assistindo aí. Se você está enfermo, vamos estar pedindo a Deus por você. Senhor Jesus, em nome do teu amado Filho, a tua igreja, ela tem um poder dado pelo Senhor. E nós cremos, Pai, que a cura, ela é do Senhor, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nossa irmã Isabel passou por essa cirurgia,
e houve uma complicação, mas o Senhor é Deus e pode fazer o milagre. Vai até ali, Senhor Deus, naquele hospital, pelo poder do teu Espírito, cura essa irmã e outros que estão ali enfermos, com problema. Também te pedimos aqui por esses irmãos de Planalto, através da internet, Pai, todos aqueles que estão enfermos nesta noite, receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Conceda graça na nossa vida. Perdoa nós, livra nós de todos os males, Senhor. Dá paz para as nossas almas, Senhor Deus. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.